É sobre essa alta do petróleo, que pode trazer uma espécie de bônus fiscal ao Brasil, que a gente vai falar agora, porque cálculos do FGV-IBRE mostram que a arrecadação da União pode subir mais de 100 bilhões de reais com as atuais cotações do Brent. Em contrapartida, a alta da commodity traz impacto também em preços de combustíveis e fertilizantes, itens relevantes dentro do processo produtivo do país. É sobre isso que a gente conversa agora com o Manuel Pires, que é pesquisador associado e coordenador do Observatório de Política Fiscal do FGV-IBRE, que já está aqui conosco. Meu querido, muito obrigada. Manuel Pires, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. É um prazer falar com você e com os nossos assinantes. Manuel, vamos lá. A gente tem o Brasil, né, num posicionamento interessante e peculiar nessa história. Tensões geopolíticas sempre traz um impacto gigantesco sobre o preço do barril do petróleo. Mas a gente tem esse outro lado da balança, que é também o custo disso. O custo disso para a inflação, o custo disso para o consumidor. E trazendo o exemplo aqui do Brasil. Qual que é o momento em que esse aumento de arrecadação, e é muito alto, bem expressivo, aliás, sobre esse levantamento do IBRE, qual que é o momento que isso deixa de ser mais relevante devido ao custo disso para o consumidor? Aqui no Brasil, a gente teria um meio termo, pelo menos, ou a gente vai se beneficiar mais dos lucros nessa história? Qual que tem sido a avaliação? Bom, esse trabalho que a gente desenvolveu, ele tenta responder exatamente essa questão. O Brasil, nas últimas 2 décadas, saiu de uma situação em que ele não era um grande produtor de petróleo e se tornou um grande produtor de petróleo, de modo que toda vez que o preço do petróleo aumenta, o valor exportado aumenta muito, então as contas externas melhoram, a renda dos produtores de petróleo também aumenta e, consequentemente, a arrecadação do governo se eleva bastante. Então, num cenário em que o preço do petróleo se mantém até o final do ano ao redor de US$ 100 o barril, a gente deve ter uma arrecadação que ultrapasse os 100 bilhões. Só que essa crise ela tem o lado negativo também, ela tem um efeito de redistributivo sobre a economia muito negativo, porque energia é um insumo muito importante para a produção e para os custos de produção e, consequentemente, para os preços, né? Então, o preço do petróleo, o aumento do preço do petróleo também gera muita inflação, né? Então, de um lado, você tem o benefício, que é a arrecadação governamental, do outro lado, você tem esse risco inflacionário, e o que a gente está vendo é o governo tentando administrar isso, usando essa arrecadação extraordinária para reduzir impostos sobre os combustíveis, para subvencionar o preço da gasolina e do diesel, como a gente tem visto nos últimos meses. Isso, de certa forma, está sendo feito no mundo inteiro, dependendo da possibilidade de cada país. Então, por exemplo, agora nos Estados Unidos, o presidente Trump tem mencionado a necessidade de reduzir impostos federais sobre os combustíveis para eliminar, ou pelo menos diminuir o impacto que essa crise está trazendo no preço do galão lá nos Estados Unidos, que foi o que o Gilvan comentou agora há pouco, né? Agora, professor, historicamente, receitas extraordinárias, né? E como o senhor já muito bem aqui já citou que o governo está tentando fazer com essas receitas extraordinárias, isso pode virar aumento permanente de despesas. A gente já viu isso acontecer, né? Em outras situações e outros momentos. O senhor vê risco do governo usar essa arrecadação do petróleo para poder ampliar gastos correntes e, no final das contas, isso acontecendo justamente no momento que o mercado o que mais tem cobrado é disciplina fiscal? Bom, esse é sempre um risco que a gente tem no Brasil por questões não econômicas, mas muito mais de economia política, né? O governo tentar se beneficiar politicamente com a manutenção de uma política que eventualmente não se justifique mais. O que eu vejo é uma tentativa do governo de evitar essa tentação. Todas as medidas que ele está adotando têm prazo para terminar. Então, essa é uma coisa que a gente tem que avaliar com o tempo, quando essa crise for, quando a guerra acabar. E aí o preço volta para um patamar normal, e aí a gente vai conseguir julgar se o governo está tirando essas medidas no momento apropriado ou não. O governo tem tentado passar sempre a ideia de que ele pretende usar esse bônus fiscal para custear essas medidas compensatórias. Se ele postergar isso por muito tempo, naturalmente o bônus fiscal que a gente tem com o aumento do preço do petróleo não vai ser suficiente. Aí sim a gente pode ter problemas de eventualmente ter um déficit maior. Mas olhando de hoje, assim, eu vejo uma preocupação do governo tomar medidas que sejam proporcionais ao tamanho da crise. É muito difícil antecipar como é que essa questão vai evoluir na frente. A gente tem que aguardar para ver a situação concreta para avaliar.
E aí a gente também tem um relatório estimando o impacto potencial de 0,9 ponto percentual no IPCA em caso de repasses mais amplos, né, dos derivados. Esse cenário, na visão de vocês e pelo levantamento, pode acabar enterrando a expectativa de uma queda mais relevante da Selic de 2026? O mercado, pelo menos, já começou a precificar menos espaço, né, para esse corte da Selic. É perfeito. O Banco Central já incorporou, de certa forma, uma perspectiva mais negativa no cenário de juros. Tanto é que, quando ele começou a cortar os juros, ele já começou a cortar os juros numa dosagem menor do que ele havia indicado antes da guerra. Então, em vez de cortar meio, ele estava cortando 0,25 para ganhar tempo e avaliar o impacto da crise. As expectativas de inflação já aumentaram, mesmo com o governo adotando essas medidas. É natural que a crise traga alguma inflação pelos vários canais que ela pode surgir. E eu entendo também que o espaço para se cortar juros, ele ficou realmente um pouco menor. Isso é uma coisa que o Banco Central vai ter que avaliar na medida que os índices de inflação forem sendo divulgados, para conseguir avaliar de forma concreta qual que foi o tamanho desse repasse e avaliar isso a cada momento. A incerteza é muito grande. Quando você olha as declarações das pessoas que trabalham no setor de energia, a perspectiva é de quase de um colapso do setor. E o mercado, apesar de indicar aumento de preços e reagir muito negativamente à crise, ainda não acena com esse cenário de colapso. A perspectiva é de que a crise em algum momento acaba. Então, diante desse amplo conjunto de possibilidades, eu acho que faz sentido o Banco Central ir devagar e ir coletando mais informações para tomar a melhor decisão possível. Mas aqui eu reforço. Num cenário que o governo não faz nada, não adota as medidas que está adotando, muito provavelmente a inflação seria muito maior, e aí o cenário de discussão de política monetária seria completamente diferente. Seria um cenário em que provavelmente a gente estaria discutindo quanto seria de aumento incremental de juros, e obviamente seria muito negativo para a atividade, mesmo para as contas públicas, né? Por conta do pagamento de juros da dívida. Então é um equilíbrio muito fino que tem que ser produzido, uma coordenação muito delicada que tem que ser feita nesse momento agora. E aí, sobre o efeito, né, desses subsídios do governo, porque a gente tem esse risco fiscal que pesa bastante e causa bastante preocupação. Eu até abri aqui o relatório da ABICOM para poder dar uma olhada, né, da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. No relatório, inclusive, do dia 19 de ontem, a gente ainda tem nos polos da Petrobras uma defasagem na casa dos 49%. Ou seja, a gente precisaria de R$ 1,76 de ajuste para poder conseguir fazer essa paridade, ou seja, uma defasagem importante mesmo a gente tendo subsídio. Então, o que eu quero entender do seu ponto de vista, Manuel, é se essa defasagem, né, que é importante nos preços da gasolina e do diesel, além do custo, obviamente, né, das subvenções adotadas pelo governo, qual que é o efeito disso? A gente está tendo um subsídio que é praticamente invisível, que traz até uma melhora de inflação no curto prazo, mas, por fim, uma piora de uma situação fiscal que pode, né, ser uma bola de neve lá na frente? Esse valor aí de 1,7, a meu ver, ele ainda não contempla a subvenção que foi anunciada na semana passada de 89 centavos, porque ela ainda tá, foi encaminhada uma medida provisória, ela ainda está para ser implementada. A ideia dessa subvenção é exatamente diminuir essa defasagem, que ainda assim vai continuar sendo importante. Então, depois dessa subvenção ser efetivamente implementada, muito provavelmente a Petrobras vai se ver numa decisão, vai ter que tomar uma decisão de reajustar o preço da gasolina mais à frente, ou ainda que numa quantidade menor, para poder diminuir essa defasagem e não ter um prejuízo muito grande com essa política de preço. Então a gente está equilibrando as coisas para chegar no meio termo que seja absorvível por toda a economia. Tá? Acho que essa que é a função do governo. Se o governo fizer isso de forma equilibrada, ainda consigo enxergar alguma melhora de resultado primário para esse ano, em função do bônus fiscal, que ainda é bastante relevante. Agora, a questão fiscal ela é um problema estrutural do país. Essa guerra eventualmente vai acabar em algum momento, o preço vai normalizar e a gente vai ter um caminho longo ainda pela frente. Essa questão fiscal ela não muda de forma muito substantiva em função das circunstâncias de guerra. O desafio é bastante grande para estabilizar a dívida pública. O que se espera é que, passado esse ciclo eleitoral desse ano, a gente comece a retomar essa agenda
com medidas mais efetivas, principalmente para 2027. Eu entendo que essa é a expectativa de todo mundo que acompanha a economia brasileira no momento. Agora vamos lá, tudo isso acontece, né, Manuel, no momento em que a gente tem, ou que a gente vinha tendo, um debate importante, um discurso global sobre transição energética. Mas aí uma receita como essa importante agora vindo para o Brasil. O Brasil corre risco de adiar decisões estruturais nessa transição energética porque o petróleo voltou a gerar muito caixa? Ou você acredita que isso não deve impactar essa pauta de transição energética brasileira? Eu acredito que não, não vai acontecer esse adiamento, porque essa transição beneficia muito o Brasil. Uma das coisas que a gente observou no estudo é que consumo aparente relacionado aos bens ligados, aos produtos ligados à produção de petróleo, gasolina, diesel, etc., não aumenta no Brasil, não aumentou no Brasil nos últimos anos, exatamente porque você está conseguindo fazer uma substituição no uso desses insumos para biodiesel, você tem toda a agenda do hidrogênio verde caminhando, uma mistura do etanol, que ao longo do tempo vai aumentando um pouquinho. Então, a gente tem utilizado cada vez menos esse tipo de insumo na produção, o que faz com que esse tipo de crise seja extremamente positiva para o Brasil. Você amplia esse efeito positivo de conseguir exportar cada vez mais petróleo, mas usar cada vez menos um insumo que sofre muitas consequências de toda essa questão geopolítica no mundo. Então, acho que, na verdade, o que a gente está assistindo é que o sucesso dessa agenda de transição energética está beneficiando muito o Brasil, inclusive em situações como essa. Perfeito, eu quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com Manuel Pires, pesquisador associado e coordenador do Observatório de Política Fiscal do FGV-IBRE. Sempre um ótimo papo, meu querido. Muito obrigada. Bom restinho de semana para você. Até uma próxima. Obrigado, bom dia. Até mais.